Imagina essa situação hipotética. A sua mãe, numa noite qualquer, te dá uma simples tarefa após o jantar. Que você leve uma fatia de bolo que ela tinha acabado de preparar para sua queridíssima avó, que mora ali perto da sua casa, com apenas um caminho na floresta de distância. Então você prontamente aceita a missão. Pega um casaco, pega a fatia de bolo e sai de casa. A noite está bem tranquila, assim como você naquele momento. E à medida que você se aproxima da floresta, o sentimento continua. Mas de repente, toda aquela calmaria se torna apreensão, assim que você encara bem de frente a escura e densa floresta. Você sabe que a casa da sua avó é logo ali. O caminho não é grande e muito menos assustador. Mas assim que a noite cai, a floresta se transforma. Porque agora, diferente de quando há luz, você não enxerga praticamente nada. Apenas uma pequena luz vinda de uma janela lá no fundo da casa da sua avó. Mas, mesmo com essa certa pulga atrás da orelha, você tem que concluir a missão. Você prometeu para sua mãe, você não vai decepcionar ela. Mas cada passo que você dá na floresta dentro é uma olhada apreensiva que você dá nos seus arredores. Mas enfim, você atravessa o caminho, chega na casa da sua avó, bate na porta, cumprimenta ela, entrega a fatia, se despede, dá um beijinho e dá meia volta. Mas assim que você encara de novo a floresta, o mesmo sentimento retorna. E dessa vez fazendo menos sentido. Você acabou de vir dali. Você sabe que lá não tem nada. Afinal, você já passou naquele caminho inúmeras vezes. Mas mesmo com tudo apontando para nada, o seu cérebro faz de tudo para te convencer de que há algo lá. Algo à espreita, só esperando para acabar completamente com a sua vida. E aí? Já sentiu algo parecido? Já passou por uma situação como essa? Já? Então, parabéns! Você é dotado com o maior e mais antigo sentimento de toda a humanidade. O medo. Mas não qualquer medo. O medo mais antigo e poderoso de todos os tempos. O responsável pela nossa raça ter chegado até o dia de hoje. O medo do desconhecido. Isso não sou eu que disse, e sim Howard Phillips Lovecraft. Ou só H.P. Lovecraft para os íntimos, um dos precursores da ficção científica, o pai do cosmicismo e com certeza a inspiração de muitas das obras que você já viu por aí. Oi, meu nome é André e hoje eu queria te levar um pouco para conhecer o mundo do horror cósmico e saber como ele acaba influenciando o nosso mundo. Por mais difícil que seja perceber, a ficção espelha a nossa realidade. Por mais surreal que seja a obra, ela vai ter alguma representação na nossa realidade. E isso vale também para o cosmicismo. Por mais que as suas histórias sejam na maioria das vezes bem fora da caixinha, a substância continua a mesma. Eles sempre enfatizam a grandeza universal e a insignificância do ser humano. Até porque o horror Lovecraftiano em si não tem base em crenças ou fé no geral. E na verdade ele tem base em doutrinas filosóficas e até científicas, como por exemplo a doutrina filosófica do niilismo, que de grosso modo defende a falta de sentido das coisas, do ser humano, e a falta de sentido na vida de maneira geral. E apesar de eu hoje em dia concordar até bastante com essa tese, isso sim pode acabar conflitando com muitas crenças de muitas pessoas por aí. Mas na verdade, no fundo, isso não importa tanto. Você não precisa concordar com o autor para gostar de suas obras. Até porque, tirando esse fato, o próprio Howard em si era uma pessoa bem desprezível, abominável. O seu racismo e a sua xenofobia nas suas obras era notável. Muitas das suas criaturas foram inspiradas no medo que ele sentia dos imigrantes que iam em massa para os Estados Unidos naquela época, dos negros, e nenhuma dessas posições devem ser aplaudidas de nenhuma maneira, mas sim reinterpretadas. Muitos escritores e roteiristas atuais que usam Lovecraft como inspiração fazem isso, como o próprio diretor Jordan Peele, que caso você não conheça, costuma satirizar e criticar bastante o racismo em suas obras. Então quando ele pegou esse gênero e tentou criar uma coisa nova, ele justamente tentou mudar a perspectiva, fazer a gente olhar isso de outro ângulo. Como deu pra ver no seu mais recente filme, mas não tão bom, Não Olhe, que, apesar dos pesares, conseguiu até bem mostrar essa mudança de perspectiva. E, na verdade, essa é a maior lição que a ficção científica pode nos dar. Aprender com o passado para tentar fazer diferente no futuro. Aprender com os erros, de certa forma. Além do Jordan, muitos outros diretores e autores usam esse horror como inspiração, como, por exemplo, o Ridley Scott, que acabou criando Alien, uma das franquias de horror mais famosas inspiradas nesse gênero. E também muitos outros grandes diretores usam ou usaram esse horror como inspiração, como por exemplo o John Carpenter, o Sam Raimi e até o gordinho diretor favorito da garotada, Guilherme Del Toro. Na literatura, essa lista vai embora. Além de exemplos como Neil Gaiman, Alan Moore, Stephen King, temos até um autor que veio antes de Lovecraft, que na verdade serviu de grande inspiração para o próprio Howard. O seu nome era Edgar Allan Poe, que basicamente pavimentou a estrada para que Lovecraft pudesse construir a sua grandiosa cidade em cima. E quando se trata de obras em si, a lista é quase infinita. Além do próprio Alien, o oitavo passageiro, nós temos Enigma de Outro Mundo, It a Coisa, Aniquilação, O Nevoeiro, A Cor que Caiu do Espaço, A Beira da Loucura,
além do arco-íris negro, Uzumaki, Neon Genesis Evangelion. E se você quiser forçar bem a barra, você pode até falar que Star Wars e Hora de Aventura são inspirados pelo gênero. Calma, eu tô só brincando, vamos ter calma. Mas o que realmente é o horror cósmico? Esse subgênero do horror, como eu disse anteriormente, tem dois grandes pilares: a grandeza e onipotência universal e a insignificância e impotência da humanidade. Como a gente pode ver no meu exemplo anterior desse gênero, Alien, o oitavo passageiro, onde apesar da humanidade ter alcançado uma grande potência tecnológica e intergaláctica, nós ainda não somos páreos para os perigos que a galáxia nos esconde, que de uma hora para outra podem acabar com tudo. Mas o gênero não se resume só a isso. Outra grande evidência são as presenças monstruosas, ou metáforas para elas, que sempre são o alvo da trama, que sempre acabam levando o protagonista a uma insanidade mental, provando que a cognição humana, por mais avançada que seja, nunca vai ser párea para tamanha insanidade mental que o universo nos faz experienciar. E por isso, quase sempre as histórias acabam com um gosto bem amargo na boca. Além dessas grandes evidências, o subgênero também tem algumas coisas sutis, como uma curiosidade fatal vinda dos protagonistas, que quase sempre acaba levando à sua morte, uma descoberta devastadora no final, e outras coisas que hoje em dia são até comuns no gênero do horror e até na ficção científica. Mas tudo isso que eu disse até agora é apenas o que originou tudo. E como você leu no título, eu tô aqui para falar sobre as influências que o gênero trouxe. E não só influências em outras obras, que como deu pra ver, tem bastantes exemplos, e sim influências na nossa maneira de pensar, na maneira de ver o mundo. Eu, de uns tempos pra cá, comecei a ter uma visão do mundo bem nihilista, que, como eu disse anteriormente, enfatiza a falta de sentido das coisas e que o ser humano não tem propósito fixo aqui na Terra, nenhum propósito divino, nenhum santo graal para alcançar. Mas na minha visão, não se resume só a isso, porque se nada importa, então tudo importa. Eu crio meu próprio significado, eu faço as minhas coisas valerem a pena, nem que seja só pra mim. Mas o horror não é tão positivo quanto eu. Ele realmente enfatiza a falta de sentido em tudo. E como nós somos formigas, que quando se deparam com alguma força extraterrestre, a única coisa que nós podemos fazer é esperar o nosso fim e talvez tentar apreciar a beleza no fim. Ou só chorar de desespero mesmo. Esse gênero realmente não tem posição, ele tem uma própria identidade. E por isso, com certeza, muitas das pessoas não concordam com isso. Porque a maneira que o Howard via o mundo é uma maneira muito sombria, uma maneira muito crua, que hoje em dia muitas pessoas têm essa mesma opinião, mas definitivamente não todas, como eu, por exemplo. Mas eu acho que essa é a graça do horror cósmico, essa é a graça do horror Lovecraftiano, causar esse certo desconforto na gente, causar essa certa dor de barriga. A gente não vai concordar totalmente com isso é absurdo, mas essa é a graça. Essa é porque a gente consome esse tipo de obra, isso é porque a gente consome mídias de terror, mídias de suspense, porque a gente gosta de sentir essas coisas. A gente gosta de sentir desconforto. E só por causa desse desconforto físico e mental que ele nos causa, já vale completamente a experiência desse gênero. Uma frase que pode ser bem atribuída a esse gênero é: a ignorância é uma das maiores bênçãos e a esperança um dos piores males. Na verdade, essa frase ninguém disse, eu acabei de inventar, mas podia ter sido dita pelo Howard. Combinaria. H.P. Lovecraft, apesar de ter nascido numa época completamente diferente da nossa e ter ideais bem abomináveis, com quase um século depois de sua morte, ele inspira e inspirou milhares de pessoas, tanto na questão artística, como criação de outros filmes, séries, livros, quanto na questão filosófica, como a maneira de ver o mundo, a maneira de interpretar o mundo, e como aguentar a vida de uma maneira mais tranquila, ou de uma maneira mais desesperadora, dependendo do caso. Eu, por exemplo, conheci o autor há uns 3 anos atrás, e ele já foi responsável por mudar bastante da maneira que eu vejo o mundo, e espero que pelo menos ele consiga fazer você refletir sobre a sua. E se ele conseguiu, esse vídeo já valeu a pena. E se você gostou dele, eu espero que você considere se inscrever e deixar o like, por favor. Eu realmente fiquei muito tempo trabalhando nesse vídeo. O último vídeo que eu postei teve muito mais retenção do que eu jamais imaginei que eu teria. Então depois de ver isso eu travei. Esse vídeo aqui era pra ter saído há um tempo atrás, só que eu realmente congelei e ele só tá saindo agora. Então eu realmente espero que você tenha gostado e continue me dando apoio. Isso só me dá mais motivação de continuar trabalhando, de continuar editando, gravando, escrevendo roteiro, porque isso realmente consome muito do meu tempo. E só de ver um like, um comentário de uma pessoa que gostou, e eu já tô completamente satisfeito. Então muito obrigado mesmo. E eu espero te ver numa próxima, mas até lá, fiquem bem. Valeu!